Olá, meus amigos. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Simone, sou advogada especializada em direito previdenciário. O assunto que eu trago hoje é sobre a pensão por morte. Por que o INSS indefere tanto esse benefício? Quais são os principais motivos de indeferimento? Isso que eu vou tratar hoje. Então, primeiro, a gente vai entender o que é pensão por morte. A pensão por morte é um benefício devido para os dependentes do segurado do INSS, quando este venha a óbito. Então, os seus dependentes, eles têm uma ordem de preferência. A ordem qual é? Primeiro vem os filhos e o companheiro. A segunda ordem vem os pais e os irmãos, que é chamado de segunda categoria. Tendo a primeira categoria, os companheiros e os filhos, a segunda categoria, ela precisa ser melhor tratada. Mas eu vou focar aqui primeiro na primeira categoria. Quem são eles? Companheiros e os filhos. Para os filhos, ele dispensa maiores comentários, porque os filhos basta provar a qualidade de segurado e a filiação para os filhos menores de 21 anos, no caso, para maiores de 21 anos, só se for incapazes. E para os companheiros, aí é a grande questão que tem de indeferimento, que são quando é casado no civil, também dispensa maiores tratativas. O grande problema nesses todos os anos de advocacia é para os companheiros que vivem em união estável, que não são casados no civil. Esse sim é o grande cerne da questão, onde mais tem indeferimento. A grande questão é que muitas pessoas, por não conhecer esse benefício, eles não dão entrada no seu benefício, ou quando dão entrada e recebe qualquer negativa do INSS, que o INSS indefere absurdamente, eles não procuram seus direitos na justiça. Vou explicar para vocês agora os principais motivos de indeferimentos do INSS. O primeiro motivo de maior indeferimento é o reconhecimento de união estável. A união estável, ela é aquela convivência de pessoas que vivem juntos, como se casados fossem, mas não oficializa essa união. Então, para que o INSS reconheça, precisa de prova de convivência, de que viviam na mesma casa e como se maridos e companheiros de vida íntima fossem. Daí existe a grande questão de indeferimento. Aqui já trabalho há anos com esse tipo de benefício e é onde existe a maior número de indeferimento. Se acontecer isso com você, não deixe. Procure um especialista de sua confiança e tente através da justiça. O outro motivo de maior indeferimento do benefício da pensão por morte é a qualidade de segurado. A qualidade de segurado também é uma das questões mais difíceis, inclusive, de serem trabalhadas, mas é possível. Existem muitos requisitos que se faz a extensão do período de graça. A extensão do período de graça é importantíssima na concessão da pensão por morte. Se esse é o seu caso, você, mais do que nunca, você precisa de um advogado especialista e que tenha bastante experiência nesse tipo de demanda, que é um dos casos mais complexos que existem. Se esse é o seu caso, não hesite. Procure um especialista de sua confiança, pesquise, porque não são questões fáceis de lidar. Então, se vocês tiverem um indeferimento dessa natureza, de pensão por morte, procure um especialista e tome muito cuidado com a análise. Porque eu sempre falo que a pensão por morte, ele requer muito mais critério, inclusive, do que os outros benefícios, porque a morte acontece uma vez só. O indivíduo morre uma vez. Uma vez que você requerer o benefício, você vai ter um número de benefício daquele indivíduo, e se você tentar novamente, eles vão fazer a mesma análise. E se for para a justiça, na justiça,
você só pode entrar uma vez com o pedido e a mesma causa de pedido. Se entrar a segunda vez, não vai dar certo, porque vai ser litispendência. Então, saiba que em momentos muito difíceis como esses, o INSS paga um benefício, que é a pensão por morte, para os dependentes dos segurados. Se esse é o seu caso, procure imediatamente um advogado especializado e de sua confiança. Até mais.